Olá, pessoal! Hoje vamos revisar o capítulo 3, falando sobre a região da Mesopotâmia. Essa região foi habitada por reinos e cidades-estados. Cidades essas que eram independentes entre si. Entre os povos que habitavam a Mesopotâmia, destacam-se os sumérios e os acádios. Eles estão juntos aqui, pois possuem muitas características em comum, uma vez que os acádios conquistaram os sumérios e assimilaram sua cultura. Os amoritas, ou babilônios, os assírios e os caldeus, que também são chamados de novos babilônios ou neobabilônios, pois conquistaram a cidade da Babilônia. No mapa, percebemos a localização desses povos e suas principais cidades. Vejamos algumas características da Mesopotâmia, que significa terra entre rios ou região entre rios. É por causa desses rios que se tornou uma terra fértil, aproveitando das cheias dos rios Tigre e Eufrates. As civilizações mesopotâmicas puderam cultivar uma grande quantidade e variedade de alimentos. As terras pertenciam ao Estado e cabia à população pagar impostos e trabalhar para manter o abastecimento de alimentos para as cidades. O líder era muito venerado e respeitado. Acreditavam que ele era o representante de Deus na Terra. Por isso são denominados impérios teocráticos. A religiosidade fazia parte de todos os aspectos da vida desses povos. Ela era politeísta, ou politeísmo, que significa aquele que acredita em vários deuses ou divindades. Essas divindades podiam ser masculinas ou femininas e representavam as forças da natureza, os astros e eram parecidos com figuras humanas. Eles não se preocupavam com a vida após a morte. Os sumérios construíram enormes templos religiosos chamados de zigurates. Eles não serviam apenas para cerimônias religiosas. Em seus muitos espaços, as mais variadas práticas eram realizadas, como o cuidado com os doentes, por exemplo, e tinha também salas para armazenar alimentos, entre outras coisas. A sociedade era dividida de acordo com a importância da profissão, do cargo ou da posição social que cada indivíduo ocupasse. O rei, por exemplo, é a pessoa mais importante nessa sociedade. Ele ocupa o topo da pirâmide. Era o portador de grande poder, era tido como representante dos deuses na terra. O seu poder raramente era questionado, pois a população temia que, caso se rebelasse contra ele, estaria também se rebelando contra os deuses. Abaixo do rei estão os sacerdotes, os nobres e os chefes militares. Eles faziam parte de uma minoria privilegiada, ocupavam os cargos mais altos do governo, exercendo forte influência na política e na economia do lugar. Abaixo deles estão os escribas, os fiscais e os comerciantes. Eles eram subordinados às camadas superiores da sociedade, mas tinham melhores condições de vida que os demais trabalhadores. Os escribas eram responsáveis por ler e escrever, e também de registrar todas as atividades do reino, em especial as ligadas à economia. A última camada da sociedade mesopotâmica era formada por camponeses, soldados, artesãos e escravos. É a camada mais volumosa dessa sociedade, formada por trabalhadores livres que viviam em condições de pobreza e tinham que pagar impostos ao governo. Já os escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra ou pessoas que haviam perdido a liberdade por não conseguir pagar suas dívidas. Vejamos algumas características de cada um dos povos citados. Os sumérios foram os primeiros povos da Mesopotâmia e é atribuído a eles a escrita cuneiforme, que foi a primeira forma de escrita da humanidade. Já esta obra, a Epopeia de Gilgamesh, é a obra mais antiga do planeta e faz referência ao mito do dilúvio. Vou contar rapidamente o que é essa epopeia, para não alongar muito, só para vocês terem uma noção e conhecer um pouquinho da história. Na cidade de Uruk, para governá-la, a mando do Deus Sol, o rei Gilgamesh se tornou uma pessoa muito cruel. Por não ter amigos, ordenou que construíssem uma muralha para proteger sua cidade de guerras contra as cidades rivais. Então, os homens foram obrigados a deixar suas famílias para trabalhar na muralha.
Ao final dessa epopeia, o rei consegue a paz entre as cidades rivais. Já os acádios dominaram os sumérios, unificando as muitas cidades-estados desse povo e se transformou no primeiro e grande império da Mesopotâmia, o chamado Império Acádio, sob o comando do rei Sargão I. Mas esse período de paz durou pouco, porque logo após a conquista dessas cidades e a unificação, esses povos também sofreram invasões. Os amoritas estabeleceram o Império Babilônico, já que a cidade da Babilônia tornou-se um dos maiores centros comerciais. O rei mais conhecido foi o rei Hammurabi. Ele impôs a todos os povos dominados uma mesma administração. Ficou famoso com sua legislação, baseada no princípio de talião, olho por olho, dente por dente, braço por braço, etc. O Código de Hammurabi, como ficou conhecido, é um dos mais antigos conjuntos de leis escritas da história. Hammurabi desenvolveu esse conjunto de leis para poder organizar e controlar a sociedade. De acordo com esse código, todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao delito que havia cometido. Após a morte de Hammurabi, houve muitas revoltas dentro do reino e ele acabou sendo conquistado. Já os assírios ficaram conhecidos por trabalhar com o ferro. Eles aprenderam a arte de moldá-lo e assim se tornou o povo mais temido dessa região. Espalharam medo por onde passavam, pois tinham um espírito guerreiro. Eram bem violentos e cruéis. Já os caldeus conseguiram derrotar os assírios e estabeleceram o segundo império babilônico, razão pela qual eles são também conhecidos de os Novos Babilônios. Esse império chega a seu auge com o rei Nabucodonosor, que investiu em obras. A mais conhecida delas é os Jardins Suspensos da Babilônia, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E com essas obras ele conseguiu expandir seu império. Mas quando esse importante imperador morreu, o império acabou sendo derrotado e dominado pelos persas. Aqui é um quadro resumo para nos ajudar nos estudos sobre esse assunto. É só sintetizando tudo que a gente mencionou aqui nesta aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tenham gostado, estudem, leia o seu livro em casa e até a próxima.